Olá pessoas, professor Hudson falando, seja bem-vindo a mais uma videoaula e hoje nós iremos falar sobre referências, algumas formas de nós montarmos as nossas referências, seja ele num trabalho acadêmico ou seja ele num artigo científico. Vou passar para vocês dois métodos, um bem simples, mais manual, tá? Dependendo da situação pode requerer lá na frente requerer um pouquinho mais de atenção sua, e um outro método um pouco mais sistemático, vamos dizer assim, só que ele te evita dores de cabeça lá na frente. Eu prefiro esse segundo método. Mas vamos para o primeiro método, vamos que interessa? Então eu separei aqui uma página do Google Chrome, abri uma página do Google Chrome e fiz lá uma busca lá, ecologia de populações, né? Só para ilustrar para nós aqui, né? A gente tem alguns exemplos. E aí você abriu, faz de conta esse primeiro artigo aqui, Ecologia de Populações de Morcegos, e você achou interessante e utilizou ele lá no seu trabalho acadêmico e você precisa fazer a referência. E aí você abre o artigo, vai pegando o nome, vai montando, né? Tudo bonitinho. Tem uma forma muito rápida, que é nesse botãozinho de aspas que está aqui, ó. Quando você passa o mouse por cima, ó, já aparece a palavra citar. Quando você clica nele, vai aparecer essa caixa com três normas mais utilizadas. A do meio, a NBR 6023, é a norma da BNT. É só você dar um clique em cima, vai ficar azul e literalmente você vai dar um Ctrl C, vai abrir o seu documento do Word, tá? E aí eu fiz aqui texto, a gente já vai entender porquê. E aqui nas referências, né, onde está o cursor, eu venho e dou um Ctrl V. E ele copia a norma tudo certinho, bonitinho, ó. Inclusive, ó, revista, né, em negrito, por se tratar de um artigo. Obviamente que você tem que dar uma revisada na norma para ver se não passou em alguma coisa, mas já te ganha muito tempo, já te ajuda muito, tá? E aí vamos supor que eu usei essa revista, vou pegar esse terceiro aqui porque é um livro e a norma de livro é diferente, ó. Clico no botãozinho de aspas, clico aqui na NBR, no texto da NBR 6023, Ctrl C, abro meu documento do Word e aí eu tenho que prestar atenção que tem que ser em ordem alfabética. E aí, como esse livro aqui o autor começa em P, eu tenho que colocar antes, né? E olha só, Ecologia de Populações está em negrito, que é o título do livro, tá? Só tem que prestar atenção nisso. Então, como as referências devem estar em ordem alfabética, você tem que ver a ordem certinho. Não tem problema também se você, né, sair copiando lá. Vamos pegar mais uma ou outra lá, só para ilustrar, copiar mais essa aqui. Ctrl C, abrir o meu documento do Word as referências, então Ctrl V, ficou fora de ordem, seleciona tudo, vem aqui ó, de A a Z, classificar por parágrafo mesmo, dá um OK e pronto. Só que você tem que lembrar de fazer isso, senão vai dar errado as suas referências, né? E aí quem estiver fazendo as correções, as revisões aqui, vai fazer essas anotações. O problema disso aqui é que você tem que ficar refazendo, prestando atenção se está em ordem alfabética, ou lá no finalzinho do trabalho você tem que colocar para ordenar, né, em ordem alfabética, e ele não faz para você a citação. Então ele não faz a citação do texto para você. E outra coisa, se você trocar a norma da revista, você vai ter que refazer todas as suas referências dependendo da norma da revista. Às vezes a norma da revista não pede ordem alfabética, ela vai pedir por ordem de citação. E aí é aquela que vem com os númerozinhos, né, na citação aqui. Tá? Então a primeira citação aqui é o número 1, né, que você tem que selecionar ele lá e colocar aqui em elevado, aqui, ó. Então número 1. Aí quem foi o primeiro que eu citei? A 1 faz de conta que foi o Peroni. O Mureta foi o segundo, né? O Trajano foi o terceiro. Então já não é em ordem alfabética, você tem que ficar atento a isso e numerar. E aí, outra vez que apareceu o número 1, você tem que ficar atento com a sua referência. Então tem todos esses pormenores, tem as vantagens e as desvantagens em se fazer o manual. Mas isso aqui já é uma mão na roda para muitos ali que fica penando e fazendo a referência na mão. Lembrando que você tem que dar uma conferida, abre lá o artigo e bate um olho rapidinho, mas é muito mais rápido e muito mais fácil você revisar do que fazer uma por uma na mão, tá certo? Eu vou apagar aqui e nós vamos para a segunda forma. Como eu falei, ele é um pouquinho mais trabalhosa no começo, mas ela ganha muito tempo para você depois, e principalmente para quem está aí no começo da vida acadêmica, já se acostumando com essa ferramenta, já vai ganhar muito tempo, tá? Então vou minimizar aqui nosso documento do Word, vou deixar a página do Google Acadêmico aqui, porque nós iremos utilizar ela.
A página que nós iremos navegar é a página do Mendeley. Não sei se vocês já ouviram falar, mendeley.com, tá? Vocês vão abrir a página, vai aparecer essa imagem, pelo menos se você estiver, né, assistindo agora em abril de 2020, por enquanto é essa imagem aqui da tela. Vocês vão clicar aqui em criar uma conta gratuita. Eu não vou preencher essa conta porque eu já tenho uma conta. Eu inclusive desinstalei meu programa para fazer a instalação junto com vocês, tá? Antes de fazer o cadastro lá, desce a página até aqui embaixo e vem em baixar Mendeley. Clica no botão baixar Mendeley. Vai abrir uma outra página, tá? Eu gosto de usar o Google Chrome porque ele faz a tradução, principalmente quando a gente está lendo artigos científicos em inglês. Então ele já dá você abre ali alguns artigos, a boa parte dele o Google Chrome já traduz. Isso adianta muito, tá? Baixar Mendeley Desktop. E aí ele está fazendo aqui o download, né, rapidinho. Enquanto ele faz o download, você já clica para fazer o seu registro gratuito. Ele vai fazendo o download, você vai preenchendo as informações. Vou clicar aqui para fazer a instalação. Algumas janelas não vai aparecer para você porque eu estou com duas telas aqui. Vou tentar arrastar as possíveis, mas não tem segredo, tá? A primeira que vai aparecer para vocês é essa aqui, para fazer a gravação. Vocês dão um sim para fazer a gravação, tá? Depois vai aparecer essa aqui, né, que é os passo a passo. É só ir seguindo, tá? É next, aceito, next, instalar, e ele vai instalar. É rapidinho, ele faz a instalação, não demora, no máximo aí nem um minuto. Geralmente ele leva. Enquanto ele faz essa instalação, já entra no site e vai preenchendo as suas informações, tá? Outra coisa que nós iremos precisar aqui do site é uma extensão que eu já vou explicar para vocês, tá? Então, ó, vou deixar marcado aqui, ó, rodar o Mendeley. E quando você pedir para rodar, ele vai pedir para você fazer o login, o seu e-mail e a sua senha que você criou na página do site. O meu eu acredito que ele não vai pedir, como não pediu mesmo. Não pediu, ó, já fez o login, porque eu desinstalei. Então fica os registros no computador, isso porque eu dei uma desinstalação completa, tá? E aí essa aqui é o Mendeley, tá? E aí você vai fazer o login, preenchendo tudo bonitinho, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui com o Word, que eu tenho certeza que ele não tá. Deixa eu copiar isso aqui para evitar a fadiga. Vou fechar o documento do Word, não vou salvar. O que vocês vão fazer com o Mendeley aberto, tá? Vocês vão vir aqui em Tools e vão clicar aqui, ó, instalar MS Word Plugin. Ele tá dando que o meu tá instalado, ou que instalou. Vamos ver se ele instalou. Eu acho que o meu já tá marcado. Eu tenho que dar um desinstalar primeiro, porque já estava instalado. Eu tinha desinstalado, mas vamos ver como que ficou aqui. Preferências. Agora apareceu aqui, ó, Open Mendeley, tá vendo? E é isso que vocês vão fazer no seu lá. Então, voltando aqui, ó, vocês vão vir em Tools e instalar. No caso, meu agora tá dando desinstalar, né? Você vai dar Install MS Word Plugin, beleza? E olha só que interessante. Aqui no Mendeley, você pode ter aqui, ó, minha livraria, né? My Library. Você pode ir salvando os artigos científicos dentro da livraria aqui, criando pastas, se vocês quiserem, tá? E o interessante aqui é o tópico grupo, que literalmente você vai criar um grupo e você pode compartilhar. Então você está fazendo um trabalho com mais de uma pessoa, um grupo literalmente de pessoas, fazendo um artigo, um trabalho, e aí você vai salvando essas referências. Se essa pessoa tiver o Mendeley, as outras pessoas tiverem o Mendeley, você vai adicionando o e-mail delas aqui. E aí conforme vocês abrirem o Mendeley, né, e elas também forem adicionar, vocês vêm aqui no botão sincronizar e vai aparecer as referências que todos estão utilizando. Todo mundo vai ter acesso a todas as referências, tá certo? Eu cliquei aqui, criei um grupo TCC, mas não adicionei ninguém. É só para mostrar algumas funcionalidades do Mendeley, tá? Como eu falei, no começo ela é um pouquinho mais trabalhosa. Então vamos lá. Eu vou abrir uma pasta aqui do Explorer e olha só que interessante. Eu tenho dois artigos aqui que eu fiz o download. E quando é comum a gente fazer download do arquivo e ele aparece justamente desse jeito aqui, ó. Eu baixei hoje esses artigos, agora há pouco, ó. Um ele deu o nome de Documents, né, ó, até a hora que aparece ali, ó, às 6h37. E o outro ele ficou em formato de número.
Às vezes para a gente achar o artigo, ele é bem complicado, né? Você tem que ficar abrindo ele. E olha só o que o Mendeley faz. Eu vou clicar aqui nesse artigo do documento, eu vou clicar e arrastar ele para dentro da minha pasta e vou soltar. Ele já puxou, ó, todas as informações, né? Aqui o nome do autor, se eu clicar aqui, ó, aparece todas as informações. Só lembrando que eu estou salvando esse aqui, ó, dentro da pastinha do grupo TCC, apesar que não tem ninguém, tá? Vou abrir aqui o outro, ó, pegar o outro artigo, mesma coisa, vou clicar e vou arrastar. Já puxou o nome dos autores, tudo certinho, o título, o ano, a revista que publicou, tá? A hora que foi adicionado, tá? Todas as informações aparecem aqui para mim, tá? Vamos lá. Então, você não perde os artigos que você utilizou, é só você clicar e arrastar. Outras funções, antes de a gente começar a utilizar, isso aqui é muito importante para um bom andamento, tá? Além do programinha do Mendeley, né? E a gente já habilitou a extensão do Microsoft Word, vocês vão vir aqui, ó, importador da web, tá? No meu caso tá em traduziu, né, por causa do Google Chrome. Você clica aqui em importador da web, depois você vai vir aqui, ó, obter importador da web, ou que nem estava antes em inglês, né, o GET. Vocês vão ver que o meu aqui já vai estar instalado. E aí, ó, tá escrito para remover. No caso de vocês vai estar em instalar. Vocês cliquem em instalar e instalem esse complemento para certificar que ele está funcionando corretamente, né? Até tem uma outra aba aberta aqui, mas eu vou abrir aqui com vocês. Ó. Vocês vão vir aqui no Google Chrome, nos 3 pontinhos, mais ferramentas e extensões. Tá? Veio em extensões, veio onde está o Mendeley, clique em Saiba Mais. Em Saiba Mais, quase tudo vai estar certo. Geralmente essa opção aqui, ó, permitir acesso às URLs do arquivo, geralmente está desligada. Você habilita ela. Vocês já vão entender o porquê, tá? Beleza. Feito isso, ó, o login de vocês, o meu login da server, né, da Mendeley está pronto aqui, eu já tenho, tá? Voltando aqui, por exemplo, né, as referências que eu falei lá pra gente. Por que eu vou habilitar? Ó, ele vai aparecer esse habilitado aqui, ó, essa extensão. Vocês clicam aqui nessa extensão, a primeira vez que vocês clicarem, ele vai pedir para vocês fazer o login. Vai estar a opção aqui embaixo, um botãozinho azul para fazer login. Agora não vai aparecer nada porque não tem referência. Vou abrir essa referência aqui para nós. Abrir um artigo, tá? Tem lá insetos em experimentação de ecologia. Tá todo o artigo lá e eu quero salvar, eu quero essa referência para mim. Eu venho lá na minha extensão do Mendeley e agora, ó, ele já apareceu diferente. Para vocês, a primeira vez ele vai aparecer para vocês fazerem o login. Ele já está logado no meu. E aqui em cima, ó, aonde que eu quero salvar. E eu criei aquela pastinha TCC. E eu quero que salva naquela pasta TCC. Senão eu poderia clicar aqui e escolher dentre as várias que eu tenho. No caso só tem uma. E vou clicar em adicionar. Ó, ele vai carregar e daqui a pouquinho ele vai sumir, ó, esse carregamento aqui, ó. Carregou e já sumiu. Vou abrir o Mendeley. Só tenho duas referências, aquelas duas que é o artigo PDF que eu arrastei. Vou clicar aqui em Sync, em sincronizar, e vai aparecer minha terceira referência. Tá certo? Então é só abrir o artigo, né? Voltar aqui, ó. Vou abrir os artigos, qualquer outro artigo. Clico nesse aqui. Abriu mais um outro. Venho aqui no Mendeley. Já está na minha pastinha aqui. Opa, esse aqui já está adicionado, perdão, já tinha adicionado antes, é o que estava lá salvo. Vou vir nesse aqui, ó, mudanças no mercado, sei lá das quantas. Tá. Venho no Mendeley e vou clicar em adicionar, tá? Só para fixar para nós aqui como que vai ficar, tá certo? Adicionou, venho lá no meu Mendeley e dou um atualizar. Gente, as duas formas de alimentar o Mendeley é dessa forma. Ou você vai lá e adiciona, por isso que eu coloquei a extensão. Existem outras formas de salvar os artigos no Mendeley, mas essas duas formas são as mais fáceis. Ou você já fez o download do seu PDF, clique e arrasta, ou pela extensão ali, só adicionar. Tem outras formas ali, numa outra videoaula eu explico como que funciona, tá? Mas essas aqui é muito mais ágil, tá?
Beleza, agora vamos para o documento aqui do Word, tá? Então aqui em cima em referências, uma coisa que vocês vão ter que fazer, tá? Aqui embaixo, ó, do Mendeley, tem aqui a opção estilo, vocês vão clicar nessa opção estilo. A minha já está habilitada aqui, ó, Universidade de São Paulo, escola, não sei lá das quantas, porque é a norma da BNT. Então vocês vão vir aqui, ó, em More Styles, mais estilos, tá? E aqui, ó, Get More Styles. E aí vocês vão colocar ABNT. E aí vocês procurem a norma, ó, conforme você clica vai aparecer o ano. Eu gosto de usar essa da Universidade de São Paulo, tá? Aquela que eu coloquei lá, a minha não já vai aparecer aqui porque eu já adicionei. Que é essa aqui, ó, de 2019, ó, finalzinho do ano, tá atualizado. Então, Universidade de São Paulo, Escola de Comunicação e Artes, tá? E eu vou usar esse estilo. Vou clicar em usar, fechei, tá? Estou aqui com o meu documento do Word. Deixa eu colar aquele monte de texto que eu tinha copiado, né? E olha só que interessante. Agora eu copiei, faz de conta, eu fiz uma leitura de um texto, de um artigo, né? Fiz a interpretação daquele texto e reescrevi com minhas palavras. E aí eu preciso inserir a citação. Eu venho aqui nesse botão aqui, ó, inserir citação. Já vai abrir a caixinha aqui do Mendeley. Eu vou escolher aonde que está a minha referência, no caso o TCC, e vou clicar aqui em Go to Mendeley. E ele vai aparecer um pouquinho diferente para nós. A diferença é que apareceu esse botão aqui, ó, citar. Qual que é a referência? Faz de conta que é do Salah, Salaam. Clico no Salaam e clico em citar. Ele já vai colocar aqui para mim a referência do Salaam. Tá? E aí eu fiz mais uma outra leitura, e aí faz de conta que essa leitura aqui, eu fiz uma leitura de 2 artigos, né? 2 artigos bem parecidos, e os autores eles concordam na ideia, e eu transcrevi essas ideias, e eu preciso citar esses 2 autores. Como que eu faço? Clico em citação, ele já vai ficar salvo aqui a última pasta que você salvou, e vou clicar em Go to Mendeley novamente. E aí faz de conta que foi o Silva e o Fielders. Então eu clico em qualquer um dos 2 primeiro, seguro o botão do Ctrl, né? Aquele último botão à esquerda, abaixo, né? De baixo, então o Ctrl, e clico no outro, no Silva, nos 2, e vou clicar em citar. Ele já vai colocar os 2 aqui para nós em ordem alfabética, tá? Qual que é a vantagem de usar o Mendeley? Então, referências. Vamos lá. Fiz todo o meu trabalho. A última coisa que eu faço, coloco lá a opção de referências. No caso, quem assistiu minhas aulas já viu que eu deixo as referências, a estrutura do artigo montada. Então eu clico aqui depois, né, das referências, e venho aqui, ó, inserir bibliografia. Ele já vai colocar todas elas em ordem alfabética para nós, inclusive aonde foi, ó, disponível em, ó, né, como tem o link lá, tá certo? Onde que está disponível isso que você tem que colocar. E olha só que interessante. Eu mandei para uma revista, ou eu comecei a escrever para uma revista, e depois eu vi que, né, eu vou enviar para uma revista diferente daquela, e a norma é diferente. Você clica aqui e faz de conta que seja essa American Political. E você clica e ela já altera toda para você as suas referências. Essa é a vantagem de usar o Mendeley. Então você não perde tempo. Por exemplo, se você fez a cópia lá do Google Acadêmico, lá no Citar, depois você tem que vir e fazer uma por uma na mão. E lá no Google Acadêmico são só 3 que está disponível para você copiar, não são todas, tá? No Mendeley, então, tem essa vantagem de você clicar e fazer a norma, escolher a norma que você quiser. Lembrando que se a norma não estiver aparecendo aqui na lista, é só você vir aqui em mais estilos e depois no Get More Styles, estilos, né? Procurar mais estilos e dá um procurar. Você cita o nome da revista, da norma e instala ela e depois clica em usar, tá certo? Gente, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Qualquer dúvida em relação à instalação do Mendeley, né, é só avisar que a gente vai tirando as dúvidas para vocês ali, só colocar nos comentários. Então, só revisando, nós vimos então a citação para copiar lá do Google Chrome, a instalação do Mendeley, a habilitação do Mendeley no documento do Word, né, no Microsoft Word, e a instalação da extensão, para você só clicar lá no artigo, no botãozinho da extensão,
e salvar. E olha só que interessante que eu não falei, o Mendeley, as referências você consegue acessar ela online, então você não está com o seu computador, mas você está em algum lugar e achou um artigo no computador de alguém e achou aquela referência interessante. Você abre o Mendeley lá onde você fez o cadastro online e lá você salva a referência. E aí quando você chegar no seu computador, você sincroniza com o programinha do desktop e a referência vai ficar disponível lá para vocês, tá certo? Gente, espero que tenham gostado da nossa videoaula. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem, mandar um alô, que nós tentaremos tirar todas as dúvidas de vocês. Valeu, gente, e até a próxima!